Amém, amém. Meu irmão, irmã, eu te convido a abrir a sua Bíblia hoje, nessa noite, a gente vai meditar no Evangelho de Mateus, capítulo 21. E a gente vai ler a partir do verso 28. Mateus, capítulo 21, a partir do verso 28. Jesus conta uma parábola. Ele diz assim: havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor, vou trabalhar na vinha. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo, que os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. Mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram para crer nele. Até aqui. Quero orar com vocês nessa noite, mais uma vez. Pai, obrigado pela tua presença, obrigado pela tua manifestação no nosso meio, obrigado pelo teu Espírito que nos ilumina para discernirmos o Evangelho, e que seja assim nessa noite, que a gente seja capaz como igreja, como comunidade, de perceber o que o Senhor tem a nos dizer, Pai. Fala conosco, fala com a tua igreja, e que o teu Espírito produza aquilo que só Ele pode produzir em nós, em nome de Cristo Jesus, amém, amém. Você já se arrependeu de alguma coisa na sua vida? Você já teve uma semana em que aconteceu alguma coisa que você queria ter feito, que você queria ter falado, alguma atitude que você queria ter tido, e de repente você não teve, você não falou, você não fez. Aí passou depois os dias, você falou assim: poxa vida, vacilei, perdi a chance. Aconteceu comigo 2 vezes nas últimas 2 semanas, 2 situações em que eu estou até agora me martirizando por não ter falado aquilo que eu gostaria de ter dito. Uma primeira situação foi com um taxista. Peguei um táxi, sabe quando gera aquele negócio tumultuado nos Uberes da vida lá, e apareceu o táxi promo, peguei o táxi promo ali, entrei no carro, estava ali com o motorista, entrei no telefone, estava falando com a minha mãe, falando sobre igreja, falando sobre algumas coisas suficientes para o taxista perceber que eu era crente, que eu era evangélico, e ele acabou a ligação, ele começou a falar comigo. E aí ele percebeu razoavelmente, mais ou menos, que tipo de evangélico que eu era, e automaticamente aquilo gerou uma segurança para ele dividir comigo que ele estava muito chateado, que a igreja que ele frequentava estava ai, que adjetivo agora para achar, mas não estava legal. Estava uma bênção, de um jeito irônico. Ele estava muito angustiado, porque ele falou assim: o negócio desandou, pastor. Aí eu falei que era pastor, ele falou que era pastor também, começamos a bater papo, ele falou: a coisa está feia, o pessoal manipula mesmo, o pessoal faz um jogo político, eu vi, testemunhei com os meus próprios olhos, é um jeito, um negócio de usar o púlpito para trazer o candidato, para conseguir voto do povo, negócio é feio, André, feio. E eu já sabia mais ou menos que igreja que era. Falei: eu sei, é feio mesmo, né? Bem feio, o negócio é bem feio. Que bom que o irmão percebeu, né? E aí no meio da conversa ele falou para mim assim: eu saí dessa igreja, aí falou que foi para outra. A outra, gente, que ele estava feliz que tinha ido. Gente,
ela só mudava o envelopamento. A lógica é a mesma. Só que era uma igreja de shopping, né? Tem um baterista que ele fica brincando, usa essa expressão, igreja de shopping, né? Churches da vida e parafernália e aquela coisa super, blaster, mega, power, etc. E aí eu vi ele contando a história, o táxi chegou no destino, e eu falei, falo, não falo, que ele está se dando mal também nessa. E eu desci do táxi e não falei. Falei, meu, será que vale a pena? Não vale, falo, não falei. Arrependi. Outra ocasião, nessas últimas semanas, uma irmã querida estava com a gente numa sala virtual, sala de estudo teológico, e ela partilhou com a gente no meio da sala, no final do curso, alguns irmãos estavam presentes aqui, testemunharam a fala da querida, e disse assim, puxa vida, a igreja que eu vou, o pastor que eu tenho, ele me coíbe de estudar, ele não incentiva a leitura, ele não incentiva isso que a gente experimenta aqui, mas eu vou continuar lá, E aí eu falo, não falo, e não falei do jeito enfático que eu acho que a ocasião merecia. Não falei, devia ter falado, meu, sai desse lugar aí. Tem alguma coisa grave de errado aí. Como que teu pastor não te autoriza a estudar, a ler, a ter acesso à informação? E me arrependi nessas duas situações, porque eu devia ter falado. Eu devia ter falado alguma coisa, eu devia ter alertado. Irmãos e irmãs, esse tipo de situação, esses dois casos, eu tenho certeza que eles se repetem. Eles acontecem cotidianamente com cada um de nós. Pode ser com o teu parente, pode ser com o teu filho, pode ser com os teus pais, pode ser com conhecidos no trabalho, pode ser com colegas, gente mais próxima, menos próxima, mas acontece com gente que a gente ama. E a gente sabe da gravidade do que significa permanecer em estruturas religiosas tóxicas como essas. Mas a gente, puxa vida, não vou falar, é chato, pode ofender, eu posso entrar numa situação complicada. E a gente não fala, mas a gente devia falar. E mais, são pessoas que estão dentro de um tipo de estrutura, dentro de lógicas religiosas, comunidades religiosas, no sentido sociológico, não da comunidade de fé, que podem estar se machucando, podem estar sendo abusadas, podem estar sendo ali violentadas de tantas maneiras, e a gente deve falar, e mais, a gente deve evangelizá-las. É esse que é o ponto que eu queria chegar aqui nessa noite com vocês. Nós devemos evangelizar, com certeza. Agora, a gente chegou num estado da coisa, que o mundo, cuja categoria que a gente usa para denominar até a gente que é evangélico, esse mundo evangélico, ele precisa ser evangelizado. Porque a coisa foi para um lugar tal, que não se trata simplesmente de você contra-argumentar, é de evangelizar, porque a distância entre o que tem acontecido com queridos nossos, e o evangelho da graça de Cristo Jesus, é muito grande, é um abismo, é água e vinho. Não dá para conciliar, não dá para dizer que é a mesma coisa, porque não é a mesma coisa. E eu quero trazer essa mensagem de um jeito, não como se a gente se sentisse a última bolacha do pacote, mas nós que temos tido, pela misericórdia e graça de Deus, a chance de estar numa sala de aula de um IBQ Educação, a chance de ouvirmos mensagens bíblico-teológicas, alinhadas ao espírito do Evangelho, sabe? Algo razoável no mínimo. A gente que tem tido a chance de pensar isso tudo que eu estou falando, de um jeito um pouco mais crítico. A gente não pode negligenciar
A gente não pode, sabe, se omitir. A gente não pode deixar isso acontecer e achar que está de boa. É o teu pai e a tua mãe. São os nossos filhos. São os nossos amigos. E obviamente também não estou dizendo para você ficar perturbando a vida de todo mundo. Porque evangelizar não é perturbar a vida de ninguém. Mas na ocasião que você está num táxi e te dão uma abertura, fala, meu amigo, é uma burrada o que você está fazendo. Essa é farinha do mesmo saco, só muda o envelope. Irmã, sai desse lugar. Não tem jeito, não tem como você consertar. Quantos anos a mais você e sua família vão ficar passando por isso? Um pastor que não deixa você estudar. Tem que falar, gente. A gente precisa evangelizar, a gente precisa se posicionar de maneira firme sobre certas coisas. E Jesus viveu esse tipo de situação. Eu acho que o tempo que Jesus viveu, as pessoas com quem ele teve que lidar, de alguma maneira, existe uma forma que ele experimentou essa realidade lá no primeiro século, que serve de nutrição, assim, gigantesca, para a gente pensar, a gente hoje, agora, aqui, no Brasil, nesse mundo contemporâneo que a gente está vivendo, porque Jesus enfrentou isso. Jesus, ele percebeu a discrepância que havia entre o anúncio do reino que ele estava fazendo, o anúncio da boa notícia do evangelho que ele estava compartilhando, o Pai que ele estava revelando, e o Deus ali daqueles fariseus, daqueles saduceus, daqueles sacerdotes, daquela liderança religiosa. Ele percebeu isso. Ele percebeu que a religião do tempo dele não era sinônimo de evangelho, não era sinônimo de boa nova, não era sinônimo de saúde espiritual, não era sinônimo de uma boa espiritualidade. Muito pelo contrário, havia um Grand Canyon no meio do caminho, dividindo uma coisa da outra. Tanto é que esses com quem ele dialoga, critica e tem embates, são os mesmos que o crucificam. Crucificam Jesus. Ninguém é crucificado porque tem uma discordância lateral, tem uma discordância pouco importante. Não, no essencial a gente está junto, mas tem coisas que nos separam. O papo não é esse aqui, gente. Está tudo diferente uma coisa da outra, nos separa completamente. Completamente. Eu já falei para alguns irmãos, as duas igrejas que o irmão taxista comentou comigo, gente, se a Anne, um dia minha filha, chegar para mim e falar, pai, estou indo para uma dessas duas aí com uma amiga que me chamou. Eu falo, meu Deus do céu, gente, eu vou me sentir um incompetente como pai. Filha, não faça isso, filha, pelo amor de Deus, filha. Onde eu errei? Onde eu errei? Porque não é só uma questão que pensa um pouco diferente de mim. O Deus que se manifesta e se revela em alguns lugares, não tem nada a ver com Deus revelado em Jesus de Nazaré. Não tem nada a ver com Abba. Não tem nada a ver com Deus que anuncia um reino de paz, justiça e alegria. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E Jesus experimentou isso na pele. E o texto que que eu li, ele está inserido dentro de um miolo, que eu queria citar um versículo do começo desse recheio e o do final para a gente entender bem o contexto. Então, abra comigo lá em Mateus 21, 23. Mateus 21, 23. Olha o que diz. Jesus entrou no templo. O que é isso? Jesus entrou no coração da religião judaica da época dele. E Jesus, nesse mesmo capítulo, ele já tinha virado as banquinhas do templo. Vocês lembram dessa passagem? A única vez que a gente vê Jesus, ele perdendo as estribeiras. Ele pegou um chicote de zorrague, ele virou as coisas, vocês são um bando de ladrão.
Olha o que vocês estão fazendo com a casa do meu pai. Aí Jesus entra no templo e enquanto ensinava, aproximam-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo, que lhe perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu essa autoridade? Então, com quem Jesus está lidando aqui? Com os chefes dos sacerdotes do templo e com os líderes religiosos do povo que estavam frequentando o templo ali. É com esses que ele está dialogando, é com esses que ele vai ter um dos embates mais tensos da sua jornada. E lá no 45, 46, olha o que acontece quando o miolo passa, que é o miolo que a gente vai ler um pouquinho. 45, 46. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas que Jesus contou, compreenderam que ele falava a respeito deles. Então tudo que Jesus está falando aqui tem a ver com quem? Com os religiosos da época. Os evangélicos da época. Tá certo? E está falando com gente que a rigor, teoricamente, tem a mesma tradição que o próprio Jesus. E eles compreenderam que estava falando. Aí o que acontece? Procuravam um meio de prendê-lo. No entanto, tinham medo das multidões, pois elas o consideravam profeta. Então, Jesus, ele é tão contundente naquilo que ele fala, no jeito que ele confronta, que ele gera nesses caras todos um tipo de reação, que é uma reação violenta. Vamos prender. Em outros versículos a gente encontra a afirmação: e desejavam matá-lo. Porque eles também percebiam que é água e vinho. Que o discurso de Jesus não tinha nada a ver com aquilo que estava acontecendo ali. Eles também percebiam essa discrepância. E aí, a fala que a gente leu no começo, ela está entre outras duas falas, né, envoltas desses versículos que a gente acabou de falar. Quando ele tem a autoridade dele questionada, e a parábola dos lavradores, está lá mais para o final. No meio tem a parábola que a gente leu, a chamada parábola dos dois filhos. E o que essa parábola está falando? Está falando o seguinte: tem um homem que tem 2 filhos. E ele chega para um dos filhos e fala assim: hoje você vai trabalhar, meu amigo, vai para a vinha. E ele fala o seguinte: não quero não. Mas depois ele fala: eu vou. E ele vai. Aí o outro, o pai fala: vai trabalhar na vinha. Aí ele fala: sim senhor, vou, lógico que vou. Meu pai está pedindo. Só que ele falou da boca para fora e não foi. E aí o que Jesus faz nessa historinha aqui que ele conta? Para quem? Os líderes religiosos, que vão querer depois prender Jesus, que vão perceber o quão crítico, quão denso, quão pesado é aquilo que Jesus está dizendo. Não, o primeiro fez o que o pai queria. Foi o primeiro. Embora ele tenha falado não, ele que fez. E aí Jesus explica o seguinte para eles: então, meus amigos, esses primeiros que vocês estão falando aí, que são os que fizeram a vontade do pai, que recusaram, mas depois abraçaram, esses aí são as prostitutas, são as meretrizes, são os publicanos, são os pecadores, os piores dos piores. Esses aí fizeram a vontade de Deus. Quem eram os primeiros que falaram: vou fazer e depois não fizeram? Os religiosos. É como se Jesus, sem dizer, estivesse dizendo: vocês. E para deixar mais claro, daí ele vem com essa fala emblemática: em verdade lhes digo, né? Em verdade lhes digo, em algumas versões. Aqui é uma lógica, embora o texto esteja escrito em grego, a lógica é hebraica, em que você, para reforçar alguma coisa, você fala 2 vezes, você reforça a ideia, é o superlativo. Ele fala assim: eu vou contar uma verdade verdadeira para vocês. Sabe o que é verdade? Ao extremo, a verdade é o seguinte, que as prostitutas e as meretrizes vão entrar no reino e vocês não vão. A verdade verdadeira, meus amigos, é que vocês não se converteram. O publicano se converteu, o pecador se converteu, a prostituta se converteu. Vocês
que estão no templo, vocês que conhecem a Torá, vocês que já leram a Bíblia, vocês que vão para o IBQ Educação, vocês que vão para a igreja, vão para a celebração, vocês que participam, vocês vão arder, meus amigos. Quem vai entrar na frente de vocês, chefes dos sacerdotes, chefes religiosos do povo, são os piores dos piores dos piores na cabeça de vocês. É isso que Jesus está dizendo, que eles precisam se converter. Se converter. Então, o que Jesus está dizendo para a gente? Que há, no mundo de Jesus, uma possibilidade, que é a possibilidade de religiosos, gente que se diz de Deus, gente que frequenta o templo, gente que se fala, que conhece as bênçãos, que conhece Moisés, conhece tudo, de cor salteado. Que esses precisam se converter. Se converter mais do que os pecadores, porque os pecadores vão passar na frente, passaram na frente, em verdade vos digo. Do que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo para a gente que existe um tipo de fé, entre aspas, que aliena. Existe um tipo de religiosidade, meu irmão, que nos manipula. Existe um tipo de fé que nos torna idólatras dos nossos ídolos que a gente mesmo cria para nós mesmos. Existe um tipo de fé, de religiosidade, que casa e combina com a ignorância, ao ponto de você estar no templo achando que você vai para o reino eterno, que você é de Deus, que você está perto de Deus, e você está radicalmente no oposto. Existe um tipo de religiosidade que nos dá medo, que nos amedronta, e usa o nosso medo, e uma classe de religiosos que usam o nosso medo de maneira promíscua, de maneira lamentável. Irmão, irmã, eu quero dizer para cada um de vocês nessa noite, que nós temos uma tarefa nesse mundo que não dá para ser adiada. Nós precisamos evangelizar os religiosos. Nós precisamos evangelizar os evangélicos. Nós precisamos evangelizar as pessoas que caminham com a gente, que estão perto da gente. Você precisa evangelizar seu colega de trabalho. Você precisa evangelizar o Uber que você pegou. Você precisa evangelizar os seus pais. Você precisa evangelizar os seus filhos. Talvez a gente precise se reevangelizar também. Mas eu vou partir da premissa que a gente está razoável. Mas nós precisamos assumir a tarefa de abrir os olhos de algumas pessoas, de muitas pessoas. E como a gente faz esse trabalho de evangelização? Jesus vai nos ensinar como que a gente faz. Em primeiro lugar, que Jesus nos ensina aqui, que para evangelizar religiosos perigosíssimos, ninguém vai te mandar para a cadeia, tá? Eu acho que por enquanto não. Alguns teóricos falam de um evangelistão, que a gente pode virar um evangelistão. Já parou para pensar nisso? O Estado brasileiro virá um país evangélico. Eu acho que eu estou frito. Eu sou um dos primeiros, não sei se os primeiros, mas eu estou frito. Acho que nós estamos fritos. Eu acho que vão identificar a nossa comunidade e falar, aqui não dá para confiar não. Jesus, Ele está seguro em primeiro lugar, de quem Ele é. Ele está seguro de quem Deus é. Ele está seguro nas suas convicções. Porque quando Ele responde aos religiosos, Ele responde com autoridade e sem medo. Ele não, como se diz, né? Titubeia. Ele não titubeia. Ele está seguro. Ele sabe o que ele crê. Ele sabe o que ele experimentou. Ele sabe quem é o Deus a quem ele ora.
Ele sabe que tipo de espírito habita. Ele sabe quem ele é em Deus. Ele sabe que o Deus dele é o Abba. Jesus sabe disso, com uma convicção na alma. Não há dúvida, não há nenhum tipo de receio em responder esses religiosos, porque ele está convencido de quem ele é, ele está seguro de quem ele é. Por isso que ele testemunha com liberdade, e testemunha da liberdade. Olha, você é o comilão e beberrão aí, meu, não sei o quê. Jesus não perde uma noite de sono porque ofenderam ele, porque tentaram ofender ele, porque ele está comendo com pecadores, porque ele não se purificou. Jesus não fica, ai meu Deus do céu, o que vão pensar de mim? Ele não age assim. Ai meu Deus do céu, eu vou me queimar lá em Nazaré, quando descobrirem que, puxa vida, que eu tomei um vinho com os pecadores lá e nem lavei a mão direito. Meu Deus, o que vai ser da minha vida? Jesus não fica, sabe? Ai meu Deus, que medo que eu estou. Ele está seguro de quem ele é. Ele não precisa dar satisfação para ninguém. Eu ando sim com os pecadores, são os meus amigos. Eu caminho sim com as meretrizes. Eu caminho sim com esse povo. Eu caminho com o povo simples, com o povo marginalizado. Eu curo o leproso sim. Eu paro para atender mulheres. Eu falo com as samaritanas. Eu não estou nem aí, meu. Porque eu estou seguro de quem eu sou. Esse é Jesus de Nazaré. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor. Ele está seguro, porque ele é coerente, ele sabe aquilo que ele crê, ele é coerente. Aí talvez você me pergunte assim, mas pastor, legal, está seguro, mas a gente não pode escandalizar os irmãos, a gente, né? Porque a gente é livre para ler, a gente é livre para estudar, a gente é livre para poder ouvir música, a gente é livre para um monte de coisa, mas isso não pode escandalizar o irmão mais fraco na fé? Talvez você se pergunte isso. Puxa vida, eu vou para uma igreja que o pastor fala do Alceu, cita o Alceu Valença, porque está chegando o Natal e ele usa essa poesia do Alceu para dizer, tu vens, eu já... Meu Deus, e se me questionarem lá na rua lá e falarem assim, meu, seu pastor citou música do mundo na hora dos avisos na igreja, no altar? Meu Deus, como que eu vou responder isso? Não, Jesus é seguro, é convicto. E nós temos que ser convictos e entender bem o que significa esse negócio de escandalizar. Porque como disse uma filhinha de um professor que eu tive, uma vez ele falou para ela assim, filha, tem que tomar cuidado para não escandalizar o irmão, né, algumas coisas, né. A gente entende, a gente é mais maduro na fé, a gente tem uma liberdade aqui em casa, mas tem gente que é fraquinha na fé, então, entendi, pai. Mas papai, o irmão que é fraco na fé, ele não fica forte nunca? Falou assim, ele não amadurece nunca, ele não cresce nunca, ele não melhora nunca, e a gente tem que ficar pisando em ovos toda hora. Meu irmão, sabe o que escandaliza? Escandaliza a incoerência, escandaliza a hipocrisia, escandaliza. Uma comunidade tóxica, isso escandaliza. Alienação, não poder estudar igual a irmãzinha, ela era proibida pelo pastor, isso escandaliza. A manipulação que vem dos púlpitos em relação ao povo, isso escandaliza. Líderes cristãos que não têm um mínimo do compromisso ético, isso escandaliza. A falta de amor escandaliza, a falta de generosidade escandaliza, a falta de um olhar para si mesmo corajoso, em que a gente sabe ver as nossas contradições, a incapacidade da gente olhar para a gente mesmo e ficar brincando de juiz, apontando o dedo no rosto de todo mundo. Isso que tem que escandalizar, meu irmão e minha irmã. Por isso, em nome de Jesus, o apelo que eu faço, irmãos e irmãs, sejamos seguros no evangelho da graça de Cristo Jesus. Sejamos seguros na liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Sejamos seguros na salvação graciosa que veio de Deus ao nosso encontro. Sejamos seguros para a gente poder viver a nossa fé. Porque se não tiver segurança, não dá nem para começar a evangelizar ninguém. Segundo lugar que eu acho lindo, Jesus, além de seguro, ele insiste neles. Ele é insistente
em continuar conversando e dialogando com essa galera. Por isso que ele conta 2 parábolas seguidas. Para que Jesus vai perder massa cinzenta contando parábola para quem ele não está nem aí? Ele se interessa pela vida deles. O coração de Jesus se manifesta de um jeito misericordioso para com eles. Não de um jeito tolo, não de um jeito messiânico, eu vou salvar eles de tudo, eu vou resolver. Não, mas ele é compassivo. Embora ele não seja arrogante, dizendo assim, soberbo, ele é compassivo e misericordioso para com esses religiosos, ao ponto de despender o seu tempo para investir na vida deles e para, quem sabe, mudar alguma coisa na cabeça desse pessoal que está aqui. Por isso, irmão e irmã, quando a gente olha para esse cenário caótico, nós precisamos olhar com compaixão para a vida destes e destas. É de partir o coração um taxista falar o que falou para mim. É de partir o coração uma irmã falar que vai continuar se submetendo a um pastor que não deixa ela estudar. É de partir o coração gente que continua sendo manipulada. É de partir o coração o que fazem talvez com os nossos pais idosos. Eu me lembro de um irmão que um dia confidenciou para mim que o paizinho, que tinha pouquíssimo recurso, tinha lá uns 7.000 reais que pingou, sabe, de algum lugar no finalzinho da vida que vem. Ele deu tudo no Natal de uma fogueira santa. Gente, isso tem que, sabe, tem que mexer com os nossos afetos. Isso tem que mexer com a nossa compaixão. É lamentável um negócio desse acontecer em série, no volume com que acontece no nosso país. A gente não pode achar isso normal. E isso tem que nos levar a ter uma disposição misericordiosa, amorosa, para com esses que estão perdidos em um outro tipo de fé que a gente quer distância. Por isso, irmão e irmã, eu oro a Deus para que o Senhor nos ilumine com estratégia, com discernimento, para a gente poder insistir e persistir, porque o nosso Senhor Jesus, esse pessoal ruim, gente, com que Ele teve que lidar, Ele não deixou eles de lado, Ele não os ignorou, Ele não os desprezou, Ele insistiu em contar 1, 2, 10, 20, 50 parábolas, para quem sabe houvesse algum tipo de arrependimento e de conversão para com eles. Por isso, insista, persista, tenha paciência, continue evangelizando esses que precisam ser evangelizados. E além disso, por fim, Jesus, Ele não insiste de um jeito qualquer. Ele insiste, persiste, misericordiosamente, amorosamente, mas sendo crítico e contundente. Sendo crítico e contundente. Por isso que Ele fala com tanta força: olha, os publicanos e prostitutas vão entrar no reino antes de vocês. Antes de vocês. Irmão, irmã, nós, à luz de tudo isso que eu estou falando aqui a respeito de Jesus, nós precisamos urgentemente estar seguros, insistirmos, mas sermos contundentes. Não dá para sair do táxi como eu saí. Eu errei. Não dá para perder a chance no ambiente de falar: cuidado, pense bem se você vai continuar aí. Cuidado, é perigoso. Cuidado, pode acontecer A, B ou C com você. Cuidado, não faça isso. Não faça isso. Seja contundente, seguro, mas contundente, insistente, mas contundente. Porque tem gente que está correndo risco, meu irmão e minha irmã. A religião, irmão e irmã,
pode dizer muitas vezes, sim, Senhor, como o filho disse na parábola, sim, Senhor. Mas ao mesmo tempo pode negar esse mesmo Senhor com a vida. A gente vai deixar essas, amigos, parentes, conhecidos, gente querida, a gente vai deixar esses sem testemunho da verdade. A gente vai deixar esses que a gente ama sem testemunho do evangelho da graça de Jesus. A gente vai deixar o pessoal se afundar nesse negócio de religião hipócrita, moralista, de medo, de manipulação, de marketing. Irmão, irmã, deixa eu te falar um negócio com todo o coração. Hoje na Assembleia eu disse, irmãos, a gente pode ser uma igreja de 300 pessoas, você não quer isso? Quem quer? Eu quero, de 300, de 1000, de 100 mil, adoraria. Contar um segredo aqui. Tem como fazer isso. Tem método testado para fazer isso acontecer. É copiar e colar. Ajustar alguns parâmetros. Isso aqui não vai caber gente. É fácil. Tem uma música certa. Tem uma oratória certa. Tem um esquema certo. Tem todos os esquemas preparados e testados ao longo de décadas e décadas e décadas. Para fazer você ficar, para fazer você trazer gente, para fazer a multiplicação, para fazer o milagre, para fazer acontecer. Está tudo testado, está tudo pronto. A gente jamais vai se submeter a isso. Mas tem um monte de gente que está submetida a isso e não sabe. Não entende, não consegue discernir. Vamos deixar os nossos assim sem testemunho? Vamos deixar eles se perderem? Vamos deixar eles viverem dentro desse tipo de lógica? Irmão, irmã, precisamos estar seguros, precisamos ser insistentes e precisamos ter contundência naquilo que a gente tem para falar, para testemunhar, nesse nosso Brasil cada vez mais evangélico. Eu oro a Deus, meu irmão, para que a gente, para que a nossa comunidade de fé possa ser um aprisco, possa ser um oásis, como a gente recorrentemente tem dito, para que a gente possa ser um lugar saudável. Novamente, não se trata de ser a última bolacha do pacote, não se trata que a gente vai virar o dono da ortodoxia, não se trata que a gente vai virar, sabe? Não. Se trata do Evangelho de Jesus. Se trata do Evangelho de Jesus. Eu realmente creio que nós estamos num lugar saudável. Eu realmente creio e tenho assim segurança, tranquilidade de ver a minha filha de 2 anos correndo para um lado e para o outro aqui, falar, ela vai crescer aqui. Ela vai crescer com o Rafael. Ela vai crescer com a Márcia, com o Carlos Leite. Ela vai crescer com a Ana e com o Léo. Ela vai crescer com vocês. Eu realmente fico em paz. Eu realmente fico feliz. Não é porque nós somos perfeitos, nós não somos. Nem eu sou, nem vocês. Mas eu realmente creio que a gente está no oásis. E a gente está curtindo esse oásis. Está gostoso viver a vida comunitária aqui, meu irmão e minha irmã. Tem gente que está vivendo num descanso de tela que parece oásis. Na hora que mexer no mouse, meu amigo, não vai ser um macOS não. Não vai ser um Windows desses dos mais novos, vai ser um Pentium 2 lá bem chulé. Travado, bugado, cheio de tilt e tela azul. A gente precisa ser a pessoa que dá a mexidinha no mouse, tá vendo? O meu convite para vocês nessa noite, eu posso ser muito mal interpretado até, alguém pode falar assim, está querendo pescar no aquário, pastor? Talvez possam me mal interpretar desse jeito, porque obviamente não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou querendo dizer o seguinte, tem coisas acontecendo
com gente que a gente ama e que a gente sabe que é ruim, e a gente tem que ter coragem de evangelizar, de pregar o evangelho, de anunciar o evangelho. E se preciso for, chegar e falar: meu amigo, tem prostituta, tem publicano, tem gente na pior que está entrando no reino primeiro que você. Se arrependa, muda, cuidado, olha, mexe lá, sai do descanso de tela e ajuda a pessoa a enxergar, evangeliza. O meu desejo, o meu coração é que você saia daqui inspirado pelo Espírito, a anunciar as boas notícias do evangelho, a boa nova que liberta, a boa nova que não manipula, a boa nova cheia de graça, a boa nova que nos leva a construir um mundo melhor, a boa nova que faz a gente viver uma comunidade de fé que realmente produz transformação no mundo, a boa nova que faz a gente viver uma vida espiritual vibrante, a boa nova que faz a gente se alegrar no Senhor, amar a vida e viver a vida em abundância que Deus tem com a gente. Amém?